Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. É muita alegria estar aqui. Já programamos, né, pastor, há algum tempo e as coisas precisam acontecer não no nosso tempo. As coisas de Deus precisam acontecer no tempo dele. Ele tem o dia especial marcado. Ele marcou hoje um encontro conosco aqui neste lugar. Muitos poderiam estar em outros lugares. Não só este pastor, mas muitos poderiam estar em outro lugar. Eu quero trazer aqui o abraço fraternal do meu pastor Valdenberg Viana, que é presidente da Igreja Cristã Evangélica Central, da qual eu faço parte. E ele está de férias, viu? Está desfrutando de merecidas férias, mas está sabendo do trabalho aqui, da nossa participação neste lugar. Eu sou muito grato pela vida do pastor Knight, um mineiro com um nome totalmente diferente. Desde quando nós nos conhecemos, né, pastor? Acho que nós fomos um dos primeiros a conhecê-lo, né? A fazer amizade, a desfrutar desse carinho, dessa amizade. E desde aquele momento que nós tivemos a primeira vez, nós nunca mais grudamos, estivemos sempre juntos. Inclusive, já faz até parte do livro. E, além de ser um pastor, ele faz parte como um amigo. E é uma pessoa que está sempre aberta para acolher as vidas. E isso faz toda a diferença. Porque hoje, infelizmente, aí nas outras igrejas, por onde nós passamos, né, que nós passamos por muitos lugares, e nós conhecemos muitos pregadores. Né, nós temos homens de marketing. Agora, apacentador, infelizmente, nós não temos muitos não, viu? E quando a igreja tem um apacentador, tem aquele que é acolhedor, tem que glorificar a Deus por isso. Porque os nossos tempos estão diferentes, né? Nós vivemos aí quantos anos da reforma, né? Que nós, em outubro, né, comemoramos aí a reforma protestante. Tudo, só que nós precisamos de uma nova reforma. Hoje Deus tocava no meu coração que hoje Ele vai fazer não é uma reforma no nosso coração. Hoje Ele vai fazer uma transformação no nosso coração. E vamos ver o que Ele vai fazer então. Quando Ele promete, em primeiro lugar, Ele cumpre. A palavra de Deus é muito clara. O homem falha. Nós, por exemplo, nós já tivemos um encontro com Jesus. Tem muitos aqui que já caminham há quantos anos com Jesus? Tem muitos que caminham há 50 anos com Jesus. Tem muitos que caminham há 30 anos com Jesus. Tem outros que caminham há 5 anos. Outros que caminham há 1 ano. Outros há 2 anos. Mas eu quero dizer que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E essa perfeição, muitas vezes, dura uma eternidade, uma vida toda. Porque nós buscamos essa perfeição a cada dia. A nossa obrigação é buscar essa perfeição a cada dia. Mas aí tem um outro lado que trabalha contra. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo chegou à conclusão de dizer que miserável homem que eu sou, quem me livrará desta morte? Quem me livrará deste peso? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer. Mas o mal que eu não quero realizar, eu estou sempre realizando. Então, quando nós estivemos conversando com o pastor, né, da possibilidade de estarmos aqui, ele sugeriu, como nós lançamos o livro Caminhando na Maravilhosa Luz, ele sugeriu que o tema desta pregação, desta mensagem, seria Caminhando na Maravilhosa Luz. Quem aqui caminha na maravilhosa luz de Cristo? Todos nós caminhamos na maravilhosa luz de Cristo. Mas o caminhar na maravilhosa luz de Cristo, muitas vezes, não é como nós queremos, como nós almejamos. O nosso livro foi baseado no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Mas, para caminharmos nesta maravilhosa luz, muitas vezes exige uma abnegação. Eu não vou dizer somente uma abnegação, mas uma negação. Você tem que aprender a negar-se a si mesmo a cada dia. Porque nós temos muitas vontades. E essas vontades, muitas vezes, atrapalham a nossa caminhada. Então, por isso que muitas vezes, nós já tivemos um encontro com Jesus. Nós já abraçamos a Cristo, nós já caminhamos na presença deste Deus Todo-Poderoso. Mas existe um tratar. Quando nós abraçamos a Cristo, nós viemos assim, com tantos problemas, né? Nós viemos com tantos vícios, com tantas coisas, com tantas amarguras, com tanta coisa terrível no coração. Aí nós abraçamos a Cristo, nós saímos das trevas e começamos a
caminhar na maravilhosa luz. Começamos a enxergar, mas não enxergávamos nada. Aí começamos a enxergar. Aí quando você começa a enxergar, aí você começa a ver coisas que você nunca imaginou ter visto. E essas coisas, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de um espírito de confusão, que tira o nosso entendimento. Então, para caminharmos na maravilhosa luz, nós temos que caminhar na presença deste Deus Todo-Poderoso, no caminho dele. Por exemplo, nós temos o livro de Salmo, capítulo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero orar mais uma vez, confirmar aquilo que já foi colocado aqui. A minha vida já foi colocada diante de Deus, mas eu quero agora confirmar. Senhor, nosso Pai, eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos e com minhas irmãs, para pedir a Tua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Tira todo o espírito contrário agora, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para penetrar em cada coração e em cada mente. E que esta palavra possa gerar fruto. E que nós possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui na Tua casa, reunidos no Teu santo nome. Fale ao nosso coração. E que nenhum saia deste santuário da mesma forma que adentrou, mas que saiam realmente agradecidos por Ti. E dizendo que só o Senhor é Deus neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus e para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. O livro de Salmo, por exemplo. Este livro é um livro fechado. Quando você pega esse livro, que todo mundo falava que era um livro de capa preta, hoje já não fala mais, porque hoje nós já temos várias cores. Esse livro, esse livro está fechado, ele é um livro comum. Mas quando você abre este livro, é Deus falando ao teu coração. E é um livro que renova a cada dia. Se você ler um versículo hoje, você vai ter um entendimento. Se você ler esse versículo depois de amanhã, você vai ter aquele entendimento já aperfeiçoado. Porque Deus fala com você de acordo com a sua necessidade daquele momento. E no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. É maravilhoso, né? O Senhor é meu pastor. Mas sabe o que acontece? Sabe aonde está a falha? O Senhor é o meu pastor. A falha, muitas vezes, ela está numa pontuação. Por isso que nós temos que estar atento na palavra de Deus. Nós temos que estar atento no que está também revelado atrás dessa palavra. Atrás desta letra, nós temos que estar atento. Porque é o que o Espírito nos revela. É o que está atrás. Porque a palavra de Deus diz que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. O entendimento vivifica. E muitos tiram o seu próprio entendimento. Sabe que hoje tem muita gente aqui em São José, talvez não tenha tanto, né? Mas essas igrejas pequenas, cidades pequenas, a gente andando por aí, a gente vê que tem muita gente criando igrejas. Eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus por a igreja que Deus tem nos plantado, que é uma igreja verdadeiramente reformada. Porque a igreja reformada, ela segue os princípios cristãos, o princípio bíblico, ela segue a essência. E a igreja criada, ela tem uma diferença muito grande, porque ela está propensa a criar, o homem pega um versículo da palavra de Deus e transforma esse versículo numa religião. Não é uma igreja que eles estão criando uma religião. E estão deturpando o evangelho. E aqui no Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor. Muita gente coloca uma ligação, e nada me faltará. Se eu colocar o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou trazendo um evangelho diferente. Eu estou ministrando um evangelho diferente, eu estou seguindo um evangelho diferente, eu estou ligando o Senhor com as demais coisas. E eu não posso ligar o Senhor com as demais coisas. Se você pegar exatamente o que está ali, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. Sabe o que significa isso? O Senhor é o meu pastor. Para Ele, isso é que importa para a minha vida, isso é que importa para a tua vida. É o Senhor ser o meu pastor. Nada, eu tendo o Senhor como meu pastor, aí vem, nada me faltará. Não é e nada me faltará, porque eu não posso ligar com as demais coisas. A palavra de Deus diz que buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho que ter o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você agora.
Quem tem Jesus como primeiro lugar na tua vida, levanta a mão. Faz assim, ó. Quem tem Jesus em primeiro lugar na tua vida? Pastor, alguém não vai gostar agora. Alguém não vai gostar. Mas eu saí de perto. Ainda bem que eu não vim de longe. Quando eu vou muito longe, muito distante, o pessoal fala, mas você só veio tão distante para falar isso para mim? Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, o risco aqui do Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, corre esse risco. Sabe, esse risco de ter o Senhor em primeiro lugar na vida, corre também esse risco, porque muitos já tiveram a mulher em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, os pais em primeiro lugar, o patrão em primeiro lugar, a patroa em primeiro lugar, e hoje já não é mais em primeiro lugar. Então nós corremos o risco, quando tem alguém em primeiro lugar, nós temos o risco de colocar em segundo, em terceiro, tem muitos lugares que já está em quinto lugar. Nós temos que ter a partir de hoje, a primeira coisa, o primeiro compromisso que você vai ter, é de não ter o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Você vai ter o Senhor como o único na sua vida. O Senhor é o meu pastor, é o único. Ele precisa disso, ele precisa somente, você só precisa tê-lo como pastor. O Senhor é o meu pastor, ele é o único na minha vida, porque as demais coisas ele há de acrescentar para mim. Eu não posso ligar ele às demais coisas. Amém? Isso é o primeiro, é ter o Senhor como único na tua vida, como principal na tua vida, porque ele sendo único, ele não corre de cair para o segundo, para o terceiro e para o quarto lugar. E as outras coisas que você precisa, ele há de acrescentar de acordo com a tua fidelidade e de acordo com a tua necessidade, porque há caminho que para o homem parece perfeito, mas o final deste caminho leva à morte, e nós não sabemos disso, nós não aceitamos isso muitas vezes. Então, isso é muito importante. O primeiro item, guarde no teu coração, é ter o Senhor como único na tua vida. O primeiro item é ter o Senhor como único na vida. Não pedimos para marcar ali nada, que eu quero que você marque no teu coração. Nós estamos naquela moda antiga. Eu sou um pregador da moda antiga, que é aquela coisa que tem só a palavra, nós só temos a palavra. Eu não tento colocar, não sou contra usar a tecnologia, mas eu creio que é tão gostoso a gente estar aqui falando abertamente, francamente, e na presença, na frente, olho no olho, e trazendo aquilo que Deus quer para a minha vida e para a nossa vida. Eu louvo a Deus por isso, porque quando eu estou falando com você, eu já me alimentei, eu me alimento 2 vezes, o pregador se alimenta 2 vezes. Quando o pastor estiver aqui, e muitas vezes trouxer uma palavra para vocês, uma palavra dura, não, glorifique o nome do Senhor, porque ele está levando 2 vezes, 2 vezes Deus pegou no pé dele, na orelhinha dele, para ele transmitir para vocês. E isso é maravilhoso. Mas quem tem o Senhor como único na vida, olha o que acontece, quem tem o Senhor como único na vida, aceita aquilo que Deus tem mandado. Sabe que muita gente fala, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida. Meus amados, nós temos que aceitar, nós queremos o lado positivo, nós seguimos a Ele, nós somos feitos com a imagem e semelhança dEle. Nós queremos receber a parte boa dEle, mas a parte que nós precisamos crescer, que nós precisamos receber para nosso próprio crescimento, nós não queremos aceitar. E a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz que no mundo tereis, ou no mundo passais por aflição. Eu fico impressionado de ver que tanta gente parece que está passando por aflição, todo dia está na mesma aflição. Eu me encontro com algumas pessoas, e como é que está a sua vida? Ah, está muito bem, está tudo bem, mas está bem, e aquela situação que você continua do mesmo jeito. Tem gente que nunca sai daquela aflição, nunca passa daquela. Você pode sair de uma aflição e entrar noutra. Sai de uma e entrar noutra, sai de outra, isso aí é natural. Mas ficar na mesma aflição, você permanecer na mesma situação, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você precisa, porque a bênção está sobre você, a bênção está sobre mim. Agora eu preciso ter uma coisa, ter uma distância da promessa da bênção e a posse da bênção. Nós precisamos tomar posse, e existe esse tempo, e esse tempo eu preciso saber administrar esse tempo. Eu preciso saber administrar esse tempo, então eu tenho que saber o seguinte, me conta uma coisa, Deus mudou? Por que Deus abençoa este, por que Deus abençoa aquele, por que Deus não me abençoa? Se Deus não faz acepção de pessoas, então tem alguma coisa que precisa. Então, eu chego à conclusão, muitas vezes, isso eu estou falando para mim, eu chego à conclusão, muitas vezes, que eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso fazer algo para que eu possa caminhar nesta verdadeira luz.
Porque muitas vezes eu não estou caminhando, eu penso que estou caminhando na verdadeira luz, na maravilhosa luz de Cristo. Mas eu ainda não estou caminhando na maravilhosa luz de Cristo. E eu preciso. Agora o Senhor está dizendo para você que está passando por aflição. No mundo tereis essas aflições, passará por essa aflição. Mas uma coisa eu quero te pedir nesta noite. Tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E o dia já raiou para a tua vida. Você precisa começar a tomar posse. Você precisa começar a vencer. Deus promete uma aterrissagem. Você que viaja de avião, alguém que já viajou, já foi passear, já foi para o exterior, né? Já sabe, foi aqui mesmo no Brasil. Quando você entra no avião, pode viajar a vida toda, mas toda vez que você entra, existe uma preocupação. E a nossa vida, a nossa caminhada, é essa caminhada. É uma caminhada de preocupação. Nós caminhamos preocupados com o que vai acontecer. Né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar meus estudos? Como é que eu vou formar o meu filho? Como é que eu vou formar minha filha? Não, nós vivemos sempre. Será que o meu emprego, essa crise, quem sabe eu vou perder o emprego? Tem gente que já sofre por antecipação. A melhor coisa do mundo é nós caminharmos sem nos preocupar. Você já é do Senhor, mas precisa ter algo. Você já creu para a salvação. Mas e agora? Só fica nesta parte? Não, eu creio que nós temos que aprofundar mais. Nós precisamos aprofundar mais nessa caminhada. Nós precisamos aprofundar mais e estar na presença dEle. Porque Ele não quer mais que você só creia nele. Ele quer um pouquinho mais. Ele quer revelar-se a você. Ele quer ter mais intimidade com você. Ele quer se revelar. E para ele ter intimidade, ele precisa se fazer conhecer. E você precisa deixar que ele te conheça também. Porque ninguém tem intimidade com quem não conhece. Então ele quer que você chegue um pouquinho mais próximo dele a partir de hoje. Ele quer que você realmente creia nele sim. Continue crendo nele sim. Mas ele quer te levar a confiar nele. Somente a confiar nele nesta noite. Ele quer que a partir de agora você caminhe confiando nele. Sabe como? Como uma criança. Coloca uma criança lá naquele cume ali, lá bem no alto ali, bem no alto. Abre os seus braços e fala para ele assim, pula meu filho, pula minha filha. Ele não vai pensar duas vezes. A criança não vai pensar duas vezes, ela vai pular. Ela vai pular. Por que ela vai pular? Ela vai pular porque sabe que ela vai pular, mas sabe que você, que o papai, que a mamãe ou quem está mandando pular, sabe que vai segurar. E é isto que o Senhor, quando Ele fala, eu quero que você seja como uma criança, Ele está falando isso. Meu filho, eu quero que você confie em mim. Confie, que você tenha uma confiança tão grande em mim, que você entregue todos os seus problemas para mim. Entrega tudo, porque eu vou resolver. Você não tem mais dívida, você não tem mais doença, você não tem mais nada disso que o inimigo tem colocado sobre você. Sabe por quê? Porque eu já levei tudo isso lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário eu já levei tudo. Agora eu preciso que você tenha confiança em mim, porque eu quero te entregar. Eu quero te entregar, você precisa caminhar na maravilhosa luz. Você precisa realmente me seguir, como tem que seguir. Deus promete uma aterrissagem segura, mas não necessariamente uma viagem tranquila. Agora ele diz, você vai ter aflição, você vai passar por lutas, mas eu estou contigo. Você não vai sozinho. Você não vai lá para a Toca dos Leões, você não vai sozinho. Para o fogo ardente, você não vai sozinho. Você não vai passar pela tempestade sozinho, porque eu estou contigo. Essa é a diferença na nossa vida. Tem gente que quer buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes só na igreja, ou só em alguns momentos eles querem ser cheios do Espírito Santo. Eu quero buscar o Espírito Santo quando eu preciso de alguma coisa. Tem gente que trata Deus como se Deus fosse servo, como se Deus fosse serviçal. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Deus vai te dar tudo isso, mas você precisa estar na presença dEle. Você, antes de buscar qualquer coisa, busque a santidade na presença dEle. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Então, o momento agora é de confiança. Então, Deus quer ser o Senhor da tua vida e quer que você confie. Em confiança, guarde isso, 2 itens. Tenha confiança nele, porque a viagem pode não ser tranquila, mas a vitória é certa. Os problemas existem, o choro existe, mas a alegria vai superabundar o choro. Amém?
Isso é muito importante para a nossa vida. Por isso que nós vemos também aqui no livro de Romanos, que confirma essa palavra, no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Vejam bem como faz a diferença. Nós temos algumas traduções, eu não sei a tradução que aqui é seguida, mas nós temos alguma tradução que tira uma palavrinha. Uma palavrinha. Romanos 8, 28. Se você puder abrir, abra a palavra de Deus, você vai ver. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está faltando uma palavrinha aí. Na tradução mais próxima do original, está assim, ó. Todas as coisas cooperam juntamente. Tem uma palavrinha que é juntamente. Do senhor está aí, pastor? Juntamente, então. No mais próximo do original, tem juntamente. E aquele juntamente é exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós queremos só as coisas boas. É como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Não é nada. Nada me faltará. Tira, olha, o ponto e vírgula. Nada me faltará. Mas suponhamos que seja o nada. É nada. Uma ligação que não existe. E ali há algo que foi extraído. Todas as coisas cooperam. Mas todas as coisas o quê? Todas as coisas boas? Nós entendemos só com as coisas boas. Não, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Junto com a tristeza, o Senhor manda alegria. Junto com a escassez, o Senhor manda a bonança. Então é sempre assim, juntamente, porque nós precisamos crescer na presença deste Deus Todo-Poderoso. E quando Ele permite, não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama e quer te preparar. Porque para servir o mundo, quanto pior, melhor. Mas para servir esse Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar na presença dEle. Não somente pela salvação, mas é para você viver bem, para você viver cheio do Espírito Santo, para você caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória na presença dEle. E quando vierem as lutas, o inimigo não tenha de que te acusar, porque quem te acusa é o inimigo. Ele te induz ao pecado, ele te induz à falha, depois ele mesmo institui o julgamento, institui o tribunal. Sabe por quê? Na certeza de te condenar. Mas você não é condenado, sabe por quê? Porque você tem um advogado que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder através da tua vida. O Senhor cuida da tua vida, Ele tem cuidado da tua vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor cuidou da tua vida. Sabe ontem, a hora que você foi para o leito deitar, pode ser que você foi num horário, o outro foi num outro horário, um pouquinho mais tarde, outros foram um pouquinho mais cedo, só que hoje pela manhã, o seu despertador despertou e você acordou. Mas muitos o despertador despertou e ele não acordou. Quem te acordou, quem te despertou, quem te deu mais um dia de vida, não foi o despertador, foi o Senhor que te deu mais um dia de vida. Hoje, Ele renovou a aliança contigo mais uma vez. Ele te deu a oportunidade de estar aqui hoje, nesta noite, ouvindo e participando desta palavra. Você que está nos ouvindo aí também, você que está acompanhando através da internet, você também, Deus te trouxe a ficar na presença dEle, na frente deste computador, na frente deste aparelho, porque Deus tem algo para a tua vida nesta noite. E isso é muito importante para a nossa vida. Nós não podemos entrar aqui, glorificar o nome do Senhor. Eu louvei a Deus aqui com maior alegria. Sabe por quê? Porque sentimos aqui, que esses louvores não ficou somente neste teto, mas chegou lá no trono da glória. E sabe por que o Senhor se alegrou com você? Sabe por que Deus vai te dar vitória nesta noite? Justamente por isso, porque Ele se alegrou do seu louvor. Ele recebeu. E muitas vezes nós não precisamos de grandes instrumentos. Nós não precisamos. Tem muita gente que se preocupa em chegar no lugar, publicamente, principalmente, e fazer uma oração tão linda, tão bonita. É bonita, é louvável, né? Só que Deus não está preocupado. Tem gente que faz um louvor tão lindo, com uma orquestra tão linda, e o louvor não passa do teto. O Senhor está preocupado com a sinceridade no coração. E eu senti isso. O que nós sentimos aqui foi a sinceridade no teu coração. E nós realmente sentimos que Deus está nos alegrando, está se alegrando com a nossa vida nesta noite. E Ele tem algo mais a trazer para a nossa vida. Vamos colocar em prática agora,
no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, para completar aquilo que Deus quer. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do 46, do versículo 46. Vamos ver na prática, então, o que mais precisa acontecer com a minha vida nesta noite. Na minha versão está dizendo assim, no verso 46, de Marcos 10. Depois, chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bertimeu, filho de Timeu. Por que será que não sei se você que está há muitos anos acompanhando a palavra de Deus, ouvindo, participando, ministrando, o que aconteceu? Por que esse homem estava mendigando? É uma pergunta assim maravilhosa, né? Ele está mendigando porque ele é cego? Todo mundo acha que é. A primeira situação que nós olhamos é porque ele é cego. Ele está mendigando porque ele é cego. Mas nós conhecemos tantos cegos que trabalham. Nós conhecemos tantos cegos que mantêm uma higiene perfeita. Nós temos muitos cegos que já constituíram até família. Nós temos muitos cegos, né, deficientes visuais. Nós temos muitos que já são até atletas. Então nós chegamos à conclusão de que este cego não estava mendigando porque era cego. Tanto é que quando acontecia uma situação dessa, o Senhor perguntava: o que tu queres que eu te faça? Ué, mas ele não sabe que ele é cego? Deus não sabe que ele é cego? Sabe, o Senhor sabe que ele é cego. Mas o Senhor queria ouvir a prioridade da vida dele. Hoje, por exemplo, Deus quer ouvir a sua prioridade. Você que dobrou o joelho lá no seu quarto, lá em secreto, e falou com o Senhor: ó Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. Você chegou aqui para ouvir a voz dele, e ele está falando contigo. Ele já está falando. E você que não conseguia enxergar uma luz lá no fim do túnel, já vai começar a enxergar. Sabe por quê? Porque você que não estava conseguindo dormir esses dias, tá, não sei se tem alguém nessa condição que não conseguia nem dormir diante de certos problemas. Agora eu quero dizer para você que hoje você vai conseguir dormir, você vai conseguir descansar. E quando nós descansamos, enquanto nós dormimos, tem alguém que trabalha por nós. A coisa mais maravilhosa é essa, é você saber que você pode descansar. Isso é caminhar na maravilhosa luz. É você saber que você pode descansar, colocar a cabeça no travesseiro e descansar sossegadamente. Porque enquanto você estiver dormindo, alguém vai estar trabalhando por ti. E amanhã pela manhã, você já vai ver aquela luzinha que você não conseguia enxergar, que estava tudo em trevas. Você vai começar a enxergar uma luzinha lá no fim do túnel. E vai ser um grande sinal para a tua vida. Mas retornando aqui, no cego, na passagem do cego aqui, nós vemos que ele estava mendigando. Ele estava mendigando. Mas nós temos uma passagem aqui, um pedacinho aí que na Bíblia do pastor deve estar à beira. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava mendigando porque ele era cego. Ele estava mendigando porque ele está à beira do caminho. Nós não podemos caminhar, nós temos muita gente na casa de Deus, muitos religiosos, que estão à beira do caminho. E quando você está à beira do caminho, você corre o risco de mendigar. Tem muitos que estão se acostumando com migalhas. E com migalhas nós vamos caminhar, vamos ficar raquíticos. Nós vamos caminhar também. Mas nós vamos caminhar raquíticos, vamos caminhar com problemas, não vamos criar problema para os outros, vamos ser problema para nós. Então, o que nós precisamos caminhar? Nós precisamos caminhar saudável. Caminhar na maravilhosa luz é caminhar saudável. Então, para nós caminharmos na maravilhosa luz, nós não podemos ficar à beira do caminho. Porque se nós ficarmos à beira do caminho, nós corremos o risco de mendigar. Então, esse mendigo, esse cego que mendigava, ele mendigava por quê? Porque ele estava à beira do caminho. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele começou a entrar no caminho.
Ele entrou no caminho. Nós precisamos entrar no caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Assim diz o Senhor. Nós precisamos caminhar neste caminho. Para quê? Para que nós possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória na presença deste Deus Todo-Poderoso. E aqui nós temos outros exemplos. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Sabe o que acontece? Você muitas vezes quer mudar. Mas a sociedade muitas vezes não deixa você mudar. Muitas vezes você quer mudar, mas a sua família não deixa você mudar. Muitas vezes você quer mudar, mas a própria igreja não deixa você mudar. Mas você precisa caminhar, não olhando para os lados. Não, você tem que caminhar olhando para aquele que é o consumador da nossa fé. Você tem que caminhar olhando somente para Jesus. Aqui o Senhor colocou um anjo dele, para trazer aquilo que ele tem para você caminhar, para você comer, até chegar lá na Nova Jerusalém Celestial. Mas o seu pastor verdadeiro, o seu pastor é o Senhor. É o único pastor da tua vida, é o Senhor. Nós precisamos ter referência com aquele anjo que ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Mas o seu pastor é o Senhor Jesus. Mas muitos o repreendiam. Mas ele continuou, ele perseverou, falou: não, eu não aceito. Agora sim, ele podia não aceitar. Eu não aceito, mas essa é a minha condição, porque eu estou vivendo à beira do caminho, não é porque eu estou cego. Nós temos muitos cegos aí de olhos abertos caminhando. Nós temos muitos mortos vivos aí caminhando. Você quer ver sabe quem é morto vivo? E quem é cego? É quem não tem Jesus, que vive nas trevas. E muitas vezes nós temos inveja dele. Sabe que muitas vezes ele prospera no nosso caminho? E quando nós devíamos ter misericórdia dele, nós temos inveja deles. Parece que com eles nada acontece. É incrível, eu que estou na casa de Deus o tempo todo, olha aqui como é que está a minha vida. Mas aí, e clamaram, e chamaram o cego. E Jesus disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. A primeira coisa, você quer receber a bênção de Deus? Diga amém. Tem bom ânimo. Não olhe para a circunstância. Não olhe. Olhe somente para Jesus. Levanta-te. Sabe o que significa isso? A segunda parte? Levanta-te. Permaneça de pé. Permaneça na posição que eu tenho te colocado. Não saia da posição que eu tenho te colocado. Tende bom ânimo. Permaneça na posição que eu tenho te colocado. Ele não fala com quem está fora da posição. E ele te chama. Aí no verso 50 ele diz assim: nisto, lançando de si a sua capa, esta parte é muito importante, tende bom ânimo, permaneça na posição de pé, porque eu não vou falar com quem está prostrado, quem está caído, eu quero que você se permaneça de pé, mas nisto, o mendigo, o cego, lançou a capa de si, ele tirou a capa, ele pegou a capa e lançou a capa dele. Sabe o que significa isso? Ele lançou todo o seu eu, ele lançou todo o seu orgulho, ele lançou toda a sua vaidade, ele lançou todo o seu ego. Mas como aquele cego tinha tudo isso? Ele tinha tudo isso, sabe por quê? Porque ele estava vivendo à beira do caminho. E o Senhor está falando assim: lança de ti agora a sua capa. Ele lançou de si a sua capa. Sabe o que é isso? Ele se despiu, ele ficou totalmente livre para que Deus pudesse trabalhar. Porque enquanto nós temos o nosso eu, enquanto nós temos a nossa capa, enquanto nós confiamos na nossa força, enquanto nós confiamos na nossa saúde, enquanto nós confiamos no nosso estudo, enquanto nós confiamos em tudo isso, nós não vamos deixar Deus trabalhar sobre a nossa vida. Ele não tem como trabalhar sobre a nossa vida. Nós temos que deixar agora, jogar sobre Ele agora a nossa capa. Ficar livre. Ele tem que ter liberdade para trabalhar sobre a nossa vida. Quem sabe muito, não consegue deixar Deus trabalhar. Quem tem muito, Deus não consegue deixar Deus trabalhar. Quem tem muito de si. Não é muitos bem não, muito de si. E aí o que ele fez?
Nisso, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Mas Jesus ainda a si mesmo perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu veja. Eu quero enxergar. Eu não quero mais caminhar à beira do caminho. Eu quero caminhar no caminho, porque o caminho tem vida. O caminho todos vão olhar para mim a partir de hoje, já vai me ver diferente, vou me ver transformado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso realmente ter vida. Eu preciso ter vida e vida com abundância. E é isto. E caminhando à beira do caminho, eu não terei essa vida com abundância. Então nós já tivemos alguns exemplos aqui. Alguns exemplos maravilhosos. Mas para caminharmos na maravilhosa luz de Cristo, nós precisamos também ser revestidos. Revestidos pelo poder de Deus. Vejamos juntos no livro de Isaías. Ainda tem um pouquinho de tempo ainda. Vou aproveitar bem esse tempo. Falaram que eu não posso ficar até muito tempo, mais ou menos até meia-noite, o que ele poderia ficar. Eu falei: não, tudo bem, não vou precisar usar todo esse tempo. Nós vamos usar aqui um tempo bem rápido. O livro de Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então brotará, aqui é o profeta messiânico falando. Ele está falando de alguém aqui muito especial, de alguém que a Bíblia fala dele, de Gênesis e Apocalipse fala dele. Sabe por quê? Porque ele é a própria palavra. Então brotará um rebento do toco de Jacó, de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Vamos contar comigo? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso para caminhar. Tem muita gente que nós encontrávamos aí em outras eras, era uma pessoa estúpida, não é nem pavio curto, era o estupim de pessoa. E hoje, revestido pelo poder do Espírito de Deus, ele chega, ele transmite, ele hoje é um conselheiro na presença de Deus. Sabe, a transformação que Deus faz quando nós temos o revestimento do Espírito de Deus. E o temor do Senhor é o que mais precisa neste mundo. Inclusive até os pastores precisam ter esse temor do Senhor. E isto é que vai gerar o quê? O que vai gerar? Tudo isso, essa característica dos 7 Espíritos de Deus. Vai gerar o fruto do Espírito. Não os frutos, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito será gerado. E quando é gerado esse fruto do Espírito, aí eu consigo caminhar na maravilhosa luz. Aqueles 9 dons. O fruto do Espírito é um fruto só, como se fosse uma laranja com 9 gomos. 9 gomos. 9 gomos. Vamos ver qual que é o fruto do Espírito? Só para recordar, porque eu acho que é muito importante nós recordarmos. Eu creio que de tempo em tempo, seria bom nós voltarmos lá para o ensino fundamental, seria bom nós voltarmos para o ensino médio, porque nós começamos a aprender hoje, quando Deus tocava no nosso coração, eu falei: meu Senhor, o que eu vou trazer para aquele povo? Ele falou: traga a coisa simples, traga o começo, o princípio. Você precisa trazer o princípio para aquele povo. Eu falei: mas aquele ali tem gente que está ali há muito tempo. Ele falou: não tem problema, essa palavra, a minha palavra é para os meus. A minha palavra não é para aqueles de fora, é para aqueles que estão na minha casa. E a palavra de Deus muda a cada momento. Um versículo dessa palavra vai atualizar a vida deles para hoje. O que está acontecendo com eles hoje vai atualizar, vai trazer algo, vai trazer o livramento para eles hoje. E aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. O amor, esse não pode faltar. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, o Espírito, é amor. Nós precisamos amar.
E a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E hoje nós já estamos experimentando. Sabe que muitas vezes eu estou aqui, eu estou bem. Eu não lembro do meu irmão que está lá, bem, até próximo de mim, que está vivendo uma situação difícil. Sabe que sem amor nós não nos colocamos no lugar do outro. Aqueles que estão fazendo a missão lá no outro lado do mundo, colocando a vida em risco, perdendo a sua própria vida, muitas vezes eu não tenho tempo de orar por eles. Não vou nem dizer, dar aqui a contribuição, mas muitas vezes nós não temos condições de dar contribuição para todo mundo. Mas nós temos uma contribuição que nós podemos fazer, orar. Orar pelas nossas autoridades. Muitas vezes nós não oramos pelas nossas autoridades. Nós não oramos pela nossa família. E nós precisamos resgatar isso. E através do amor nós podemos conseguir isso. O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Como nós precisamos do domínio próprio? Contra essas coisas não há lei. O que o Senhor espera de você nesta noite para te entregar tudo aquilo que Ele quer, é isso, é você dar a liberdade para que Ele possa te revestir deste poder. Aí você vai ser cheio do Espírito, não só momentaneamente, algumas vezes, mas você vai viver cheio do Espírito constantemente na presença deste Deus Todo-Poderoso. Agora, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós precisamos alimentar este espírito, porque a carne milita constantemente contra ele. Você quer ter paz, você quer fazer o bem, mas muitas vezes não consegue. Por isso você precisa estar na presença deste Deus. Não deixar, não olhar para a circunstância. Nós temos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 12. Eu vou colocar aqui porque eu quero só repetir, para encerrar. Todo mundo virou um jargão, virou um clichê. Você olha no carro, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha na vitrine, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A camiseta, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas só que tem uma coisa, eu posso todas as coisas, mas quando vem a primeira luta, eu já começo a murmurar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer isso aqui, mas ele passou por lutas tremendas para chegar a este ponto. Então, diante de tudo aquilo que nós colocamos aqui nesta noite para a tua vida, você vai começar a usar sim essa frase, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas você vai primeiro aprender, quem caminha na maravilhosa luz de Cristo, aprende a viver não somente o 13, mas para você viver o 13, o verso 13, você tem que viver o verso 12. E o verso 12 diz assim: eu sei passar falta, mas eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Se você chegar nesta conclusão, na conclusão de Abacuque, na conclusão dos profetas que lutaram, de Jeremias e todos que chegaram num momento difícil na caminhada, aí você pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu não estou mais à beira do caminho, eu caminho, eu estou no caminho, eu estou dentro desta palavra, eu estou dentro do caminho, eu caminho, eu estou com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e as circunstâncias jamais vão me tirar do meu caminho. Amém?